Messias, o meu Salvador. Deus abençoe, irmãs. Amém. Glória a Deus. No final ela volta de novo, em nome de Jesus. Falta 2 músicas. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Que coisa linda, gente. Que testemunho, que palavra. Eu acho que a palavra já foi pregada. Nós já adoramos ao Senhor, mas como a gente ainda tem aqui algum tempo, né? Antes do Odilon me puxar a orelha. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos 13. E no final a Nicole volta, pode ser? Amém? Que ela tem que cantar as 2, aquelas rapidinhas maravilhosas que a gente pula, dança, Teu Amor Não Falha, e a outra. Vocês têm que ver os clipes dela no YouTube. Coisa linda. Ela tem feito um lindo trabalho para Jesus. Eu fico muito feliz de ver essa geração que Deus está levantando com força, né? Com poder, com autoridade. Deus continue abençoando Nicole, Pastor Júnior, seus filhos. Você achou aí o livro de Atos? Atos 13, 15. 20 minutinhos, tá, gente? Vamos contar. Quando der 20 minutos, vocês falam, pastora, tá bom. Atos 13, 15 diz assim: depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Que palavra linda. É a palavra de Deus. Tudo que está aqui tem um objetivo. Nada é por acaso. Você concorda comigo? Não precisa ser atualizada. Ela não precisa se adequar à nossa cultura, não. A palavra de Deus, ela é atemporal. Como diz Billy Graham, dizia, né? Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Mas o contexto aqui, ele começa com uma viagem, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele estava pregando um sermão. Se você ler todo o capítulo 13, você vai ver que ele estava pregando, ele foi convidado pelos chefes da sinagoga, porque nos sábados eles se reuniam na sinagoga e era comum que alguém desse uma palavra. Só que eles não tinham noção de que o apóstolo Paulo usaria o tempo dele para pregar sobre Jesus. Eles achavam que era mais um judeu sábio e queria compartilhar alguma coisa da lei e os profetas, que era feito do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e os livros proféticos, e que ele ia falar alguma coisa sobre o que eles já conheciam. Mas Paulo simplesmente sai do previsível e ele aproveita a oportunidade para falar de Jesus. E aqui fica a minha primeira palavra de encorajamento para você nessa noite, porque eu vim aqui para isso, para te encorajar, tá? E você também vai encorajar quem está perto de você. A minha primeira palavra é: nunca, repita comigo, nunca, jamais perca uma boa oportunidade. Nunca perca. A vida é feita de oportunidades e as oportunidades têm uma velocidade. E nós precisamos identificar. Existem oportunidades que você vai receber na sua infância. E depois vai passar e você não vai ter como voltar lá atrás. Por exemplo, se eu pudesse voltar na minha infância, eu teria aprendido a tocar teclado direito. Igual a Tayla. Meu pai me botou na aula de piano. Fiquei 3 anos. Não fiquei boa nisso. Por quê? Porque eu não tinha um piano para treinar. Chegou uma época que começou a ficar apertado e eu tive que escolher. Ou eu ficava na aula de piano, ou eu ficava na aula de inglês. E o meu pai achou que o inglês seria mais útil para mim. Então, fiquei na aula de inglês. Meu pai pagando com muita dificuldade. Toda vez que eu ia fazer prova, ele tinha que ir lá pedir para eu fazer, que ele ia pagar, eu prometo. E eu consegui concluir o inglês. Realmente Deus
Ele tem usado muito o inglês na minha vida, glória a Deus, pelas nações onde eu tenho viajado. Eu louvo a Deus pela insistência do meu pai, mas foi uma oportunidade que eu agarrei. E eu vejo pessoas hoje da minha idade que dizem, poxa, eu devia ter estudado inglês quando eu era novinha, quando eu era adolescente. Então, para você que é jovem, que é adolescente, tá bom? Não que eu seja velha, porque velha é o capeta. Mas você que está aí nessa idade onde você aprende tudo, né? Uma criança, um adolescente tem muito mais facilidade. Querido, não aprenda só inglês não, minha amada. Aprenda inglês, espanhol, francês, sabe? Abrace todas as oportunidades, porque vai chegar uma época em que a sua mente já não vai estar assim tão produtiva. Você vai acumular conhecimento e você não vai conseguir aprender com tanta facilidade. É claro que se você se esforçar, você vai, mas não vai ser tão fácil. Então, a minha primeira palavra para você hoje é: nunca perca uma oportunidade. O apóstolo Paulo não perdeu a oportunidade de pregar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas no nosso caminho que precisam tanto ouvir a verdade, mas nós nos acovardamos. Eu não estou falando que você tem que ser a chata. Peça a Deus sabedoria para que você use as palavras certas, no momento certo, no tom certo, do jeito certo. Porque afinal de contas, você não é dona da verdade. A única dona da verdade aqui é a palavra de Deus. Mas você pode pedir sabedoria para aplicar a palavra de Deus com amor, com graça, na vida das pessoas, até no Uber, no trajeto até a sua casa, no táxi, onde quer que você esteja. Pregue a palavra de Deus, aproveite as oportunidades. Hoje você acordou e Deus te deu uma oportunidade. Qual foi a oportunidade que você teve hoje? De abrir os seus olhos e perceber que você estava viva. Você acordou? Quem acordou aqui, dá um glória a Deus. Você acordou, abriu os seus olhos, respirou, conseguiu levantar da sua cama, tomou seu café da manhã, né? Você está aqui respirando com seus pulmões, não tem uma máquina de oxigênio te ajudando. Isso é uma grande oportunidade. Todo dia quando você acorda, existe uma nova misericórdia que se inaugurou sobre a tua vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quando você abriu os seus olhos hoje, as misericórdias de Deus se renovaram sobre a tua vida. E essa é uma nova oportunidade. Que coisa linda, nós podemos estar aqui reunidas. Quantas pessoas não podem? Quantas pessoas estão acamadas nessa hora? Quantas pessoas estão presas a um leito de hospital? Gostariam de estar aqui, mas não conseguem ficar sentadas muito tempo, porque dói. E é triste a gente ver que num contexto onde a gente tem tanta liberdade para adorar a Deus, para ir para a igreja, as pessoas preferem ficar em casa online. Graças a Deus pelos cultos online, graças a Deus por você que está nos assistindo. Mas se você está aí porque está com preguiça, você está em pecado. Se você está aí porque está doente, porque não pôde vir, porque está trabalhando, amém, Deus te abençoe. Mas se você está aí porque está com preguiça, eu lamento muito pela sua vida. Deus poderia estar usando o teu potencial se você aproveitasse melhor a oportunidade que você tem de estar na casa de Deus. Nós não sabemos até quando teremos um país livre. Esperamos que seja até Jesus voltar, amém? Mas se não for, aproveita a oportunidade. Toda vez que tiver culto, eu, irmã, sou igrejeira. Eu fui criada na igreja. Eu ia para a igreja segunda para o ensaio, terça para o curso de música, de solfejo, quarta-feira eu ia cantar no culto das crianças, quinta-feira tinha reunião do ciclo de oração, eu ia todo dia para a igreja. Quem também é crente raiz aqui é desse jeito, era desse jeito, né? Aí parece que a pandemia chegou, o pessoal fica em casa, e o povo ficou mesmo. E não voltou. Então eu vou para o meu segundo tópico e digo para você uma coisa: seja uma encorajadora. Eu vou encorajar o quê, pastora? Se até eu já perdi a minha coragem. Encoraja alguém a vir para a casa de Deus. Quando você vier, não vem sozinha, liga para 3, 4 e fala: vamos para a igreja, amiga. E essa amiga que te traz para a igreja, cola nela, que ela é boa companhia. Tem dia que você não está querendo, é verdade. Tem dia que você não está afim, que o teu corpo parece que te puxa para a cama. Hoje, por exemplo, eu fui malhar. Porque eu estou tentando, irmãs, eu estou tentando bravamente.
Mas eu tenho uma personal crente que Deus botou na minha vida. E ela me liga, vamos, a Isa sabe, a Isa conhece. Ela me liga e fala, hoje, aí eu falo, tá bom, que horas? 11 horas, aí chega 10h30, eu falo assim, pode ser 2? Pode ser 2, aí quando chega 2, que eu vou pensar em desistir, ela nem pensa em desistir, se você falar que vai desmarcar, a gente vai fazer online. É desse jeito. O que ela é na minha vida? Uma encorajadora. E com essa atitude dela, eu estou conseguindo já há alguns meses malhar 3 vezes na semana. Isso está me fazendo tão bem. Não que eu ame academia, pelo amor de Deus, eu estou longe disso. Eu queria, mas não consigo ainda. Queria ser apaixonada por academia a ponto de ter saudade, mas eu não tenho. Eu tenho que confessar para vocês que eu vou arrastada na força do ódio. Mas eu vou, e depois que eu consigo, que a missão é cumprida, eu fico tão feliz. Eu falo, Senhor, eu consegui. Por quê? Porque eu quero envelhecer bem. Eu não quero precisar de alguém para ir ao banheiro, sabe? Eu não quero precisar de ajuda para levantar e sentar. São essas preocupações que os jovens não têm, mas as pessoas maduras já precisam ter. Seria bom se eu tivesse aproveitado a oportunidade quando eu era adolescente e tivesse malhado muito como meu pai me aconselhou. Mas já que eu não aproveitei essa oportunidade, então nunca é tarde para começar. Fala para alguém do seu lado, não é tarde, amada, ainda dá tempo. Inclusive eu quero falar sobre o Outubro Rosa, já que nós estamos aqui todas lindas de rosa. Você já fez seu preventivo, minha linda? Você que é casada, você, né, que já não é tão jovenzinha, mocinha, novinha, você já se cuidou, já fez seus exames de mamografia, que horrível, eu sei, mas é necessário, né? Ultrassonografia. Já fez o Papa Nicolau. Dia 18 nós tivemos aqui um caminhão da saúde, pastor Cleuton e a Bruna do socioambiental, agitaram tudo aqui, foram mais de 500 atendimentos, foi lindo, sabe? Obrigada a todas as voluntárias que trabalharam aqui na área da beleza e da saúde. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas mulheres lindas que doaram seu tempo, seu dia, por amor ao próximo. Elas vieram aqui de graça, vieram aqui para servir, mas eu tenho certeza que enquanto elas estavam servindo ao reino, o reino também entrou em movimento em favor delas, porque eu creio nisso de todo o meu coração. Sabe, para que nós possamos ser encorajadoras, nós precisamos de coragem. Precisamos de coragem. Só que às vezes a coragem falta. Às vezes falta aquilo que a gente mais precisa, que é o nosso próprio encorajamento. Quando você entra no avião, aquela aeromoça com aquela voz plena, a Nicole, ela viaja muito de avião, ela sabe do que eu estou falando, você entra lá e elas vêm com aquele sorriso, ou os comissários de bordo também, e eles dizem, no caso de despressurização, máscaras cairão na sua frente. Pegue uma máscara, se isso acontecer, como se fosse uma coisa normal, assim, tranquila, né? Do nada, cai uma máscara e você suavemente põe no seu rosto primeiro. Depois que você estiver respirando, você coloca a máscara na pessoa do seu lado. Querido, na segunda etapa eu já estou desmaiada. Eu já estou passando mal de medo, porque eu odeio turbulência, mas eu vou por amor a Jesus e por amor ao chamado. Mas não me sinto confortável em avião. Vou porque eu tenho que ir. E toda vez que ela fala isso, a única coisa que eu digo é: está repreendido, Jesus, não vai acontecer isso, não vai precisar. Sangue de Jesus tem poder. Sempre com a minha vida ali na mão de Deus. Mas ela fala uma coisa interessante que a gente precisa considerar. Para você botar máscara no outro, você precisa botar máscara em si. Você não tem como socorrer o outro se você não se socorrer primeiro. Tem hora que você precisa de socorro. Como é que você se socorre? Se cuidando. Às vezes, você tem que admitir que precisa de uma terapia. Não é terapia cheia de louça, não é terapia mesmo, uma terapeuta igual a Suelen. Todo mundo merece uma terapeuta igual a Suelen. Suelen, faz assim, ó. Profissional, líder aqui das mulheres, dos casais, das famílias, ela e o Jefferson, marido dela. Ela é uma grande terapeuta. Temos outras psicólogas aqui. E ela sempre dá uma aula aqui sobre saúde emocional. Eu achei que nunca precisaria de terapia até o dia que eu sentei na frente de uma terapeuta e comecei a falar: olha, eu não preciso não. Foi quando eu perdi minha voz. Eu não preciso não, mas eu vou
falar. Ela, então tá bom. Começou a me fazer umas perguntas e daqui a pouco eu estava me debulhando em lágrimas. Quando acabou 1 hora, eu queria falar mais uma. Aí ela disse assim, você ainda acha que não precisa de terapia? Eu falei, não. Quando é a próxima? Terapia é cura, é um presente que você se dá. Gabinete pastoral também é bênção. Uma coisa não anula a outra, tá bom? Então você pode fazer a terapia, mas lembre-se de que essa igreja aqui tem pastor, tem pastora. Você precisa cuidar da sua saúde física, cuidar da sua alimentação. Você precisa cuidar da sua aparência. Você não pode ser uma mulher relaxada, largada, que não usa desodorante, que não coloca um perfume da Avon, do Jequiti. Seja lá qual for, da farmácia, uma lavanda. Mas não ande fedorenta, recuse-se. Ninguém merece uma pessoa fedida que não escova o dente, que não usa fio dental. Sabe, a gente está falando aqui sobre cuidado, autocuidado. É espírito, alma e corpo. Você é um espírito que tem uma alma, que habita num corpo. Um dia o corpo volta para o pó, de onde veio, para a terra. Mas o corpo volta ao pó. A Bíblia diz, mas o espírito volta para Deus que o criou. Então nós precisamos nos cuidar em todas as áreas. E por falar em espírito, terceiro lugar, eu quero te encorajar a ser cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Olha o que diz em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho em que há contenda, libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A Nicole contou aqui um testemunho, que ela foi a filha do bêbado. Uma pessoa que bebe desesperadamente, uma pessoa que é dependente química, em qualquer vício, seja ele qual for. Ela é escrava, ela faz vergonha, ela envergonha as pessoas, ela passa vergonha. Mas quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus e enchemos a nossa vida, esses vazios, eles são preenchidos. Eu tenho dentro da minha casa o testemunho de libertação lindo do meu marido. Eu várias vezes já me deparei com o Odilon em crise de abstinência, desesperado. Eu já fui com ele lá no morro, ele foi buscar droga e eu estava do lado dele para ele não ficar lá, para não morrer. Orando, clamando, vamos voltar para casa. Tiroteio, também já passei umas vergonhas na minha vida. Você acha que foi só você, Nicole? Pois é, não está, você não está só. Mas que bom saber também que o Senhor nos livrou de todas essas aflições. Deus foi tão bom com a gente. Deus nos deu tantos livramentos. E a minha palavra hoje para você é: busque a Deus, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do poder de Deus, nutra uma vida de adoração na sua casa, coloca o teu relógio para despertar, para você orar, porque às vezes o dia passa e a correria é tão grande, a gente tem tanta coisa para fazer, e a mulher realmente ela tem uma jornada dupla, né? Muitas vezes ela tem home office, e agora com essa invenção desse home office, que você faz tudo em casa, com essa invenção do celular, que você tem que pagar todas as contas e ninguém pode esperar até 5 horas da tarde para receber, porque se ela sabe que se você deve um Pix, você tem que fazer o Pix na hora, porque o Pix entra na hora. Eu tenho uma amiga que não sabe fazer Pix, ela falou, não sei e não vou aprender, porque se eu aprender eu vou ter que fazer, então eu não vou aprender, essa responsabilidade eu não vou ter, porque todo mundo já me deu muita coisa para fazer, deixa que eu fico só com essas outras responsabilidades. Eu falei, por que eu fui aprender? Por que eu fui aprender a fazer Pix? Que agora eu tenho que fazer Pix toda hora para pagar o povo. Mas glória a Deus, porque melhor coisa é dar do que receber, né, gente? Mas coloca o seu relógio. Hoje à tarde, eu estava na correria, né? Me preparando para vir aqui, o Espírito Santo falou, quero um momento com você. Entrei no meu quarto, fechei a porta, coloquei um louvor. Aí lembrei de ligar para a Débora e para a Jennifer, que a gente tem ali um grupo. Falei, se vocês estiverem disponíveis e puderem, quiserem, eu vou orar agora. As duas entraram na mesma hora no vídeo. Não sei o que elas estavam fazendo, mas elas pararam. E a gente começou a orar e foi um poder tão grande que a gente não queria mais parar.
E de repente eu estava orando por elas, elas estavam orando por mim, foi uma troca tão maravilhosa. Eu quero te encorajar a fazer isso com as suas amigas. Cria um grupo de 2, 3, também não pode ser muitas, porque vira uma confusão, né? Mas chama uma, chama 2, faz uma chamada de vídeo, fala: olha, eu estou sem força hoje, mas você pode orar por mim? Eu estou sem palavras hoje, eu não tenho o que dizer hoje, sabe? Eu estou triste hoje. Você tem aqui nessa igreja um círculo de confiança, um lugar seguro, aonde você pode construir relacionamentos profundos e duradouros. E eu quero profetizar que você vai fazer novas amigas. Eu quero declarar que essas amigas serão cheias do Espírito Santo. E elas vão te levar para a presença de Deus. Eu lembro quando eu estava meio fraquinha lá na minha juventude, assim que não faz muito tempo não, né? Faz pouco. Eu conheci a Fernanda Brum, e a Fernanda, naquele primeiro amor, ela tinha acabado de voltar para Jesus, e eu estava meio desanimada. Por quê? Porque eu tinha também me apaixonado pelo filho do pastor, e o filho do pastor, eu descobri que ele estava desviado. Mas ele era mais bonito. Aí eu fiquei meio revoltada da vida, e a gente tinha terminado, eram 3 anos, já estava noiva para casar, terminei com o Odilon, e fiquei revoltada. Aí fui fazer um vocal de um jingle, lá eu conheci a Fernanda, e a Fernanda, pasmem você, tinha se convertido me vendo cantar no Altos Louvores. Quem conhece o Altos Louvores aqui? Vocês são antigas, hein? Aí vocês vão dizer: foi a minha mãe que botou para ouvir. Olha, lágrimas no olhar, hein? Tu era bem pequenininha. Mas eu estava meio revoltada quando eu conheci a Fernanda, e a Fernanda começou a falar do Espírito Santo para mim. E teve uma hora que ela, muito jovem, muito bonita, disse assim: eu tenho muito medo de entristecer o Espírito Santo, porque só eu sei de onde ele me tirou e o quanto ele me perdoou. Tem hora que a gente precisa pedir para o Espírito Santo refrescar nossa memória, para a gente lembrar de onde ele tirou a gente e do quanto nós fomos perdoadas. Porque parece que a gente está dentro da igreja achando tudo muito normal, mas não tem nada normal nisso aqui. Isso aqui é uma batalha, uma guerra. Para você chegar até aqui, você não tem ideia de quantos demônios se levantaram para impedir que você chegasse aqui. Você é uma vitoriosa, você conseguiu. Sabe por que você chegou? Porque o Espírito Santo falou mais alto do que a voz que te desencoraja, do que a voz do medo, do que a voz da preguiça. E você deu ouvidos a essa voz e veio para a casa de Deus. Para quê? Para ser mais cheia, para ser mais cheia, para ser mais cheia. Então seja cheia do Espírito Santo. Eu quero te encorajar a buscar a Deus todos os dias, a ler a palavra de Deus todos os dias. E hoje nós temos a facilidade de ouvir a palavra. De vez em quando eu chego na casa da André, ela está com a palavra no áudio. Ela está ouvindo. Gente, nós temos séries evangélicas hoje. Tudo bem que eles botam uma novela no meio de tudo, mas tem séries evangélicas. Na época que eu era criança, eu esperava 1 ano para assistir a história de Jesus na Rede Globo durante uma semana, na Semana Santa. Vamos me respeitar, que eu sou crente raiz. E hoje você tem várias séries evangélicas para você assistir. É um entretenimento? Sim, mas também uma forma de você abrir a Bíblia e ter muitas passagens sendo esclarecidas, para te dar gosto pela palavra de Deus, para você ver que isso aqui é um livro milenar, maravilhoso, que já tentaram destruir tantas vezes e não conseguiram, e não vão conseguir, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela fala ao nosso coração, ela alcança aonde médico não vai, aonde psicólogo não vai, aonde nem o pastor vai. Ela faz separação entre juntas e medulas, entre pensamentos e intenções do coração, e ela te dá a capacidade de ser transformado. Existem muitos discursos aí que fazem sentido. Sabe um discurso que faz muito sentido? O importante é amar. Faz sentido. Faz todo sentido. Você abraçar essa verdade e dizer: o importante é amar. Todas as formas de amor são válidas. Faz muito sentido. Só não tem o poder de transformar a tua vida. A única palavra,
O único discurso que transforma a tua vida é a palavra de Deus, que é inegociável, imutável e não tem como mexer na verdade que foi estabelecida, porque são princípios. Deus criou princípios. E se você quiser ser uma mulher transformada, uma mulher vitoriosa, uma mulher cheia do poder de Deus, não negocie a verdade que está aqui na palavra de Deus. Todos os dias acorde decidida, eu vou me encher do Espírito Santo. Como? Orando, lendo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, falando com Ele. Quem está disposta? Produza ânimo. O que é o ânimo? É o agente ativador do ser. Jesus certa vez disse assim, ó, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham. Ele não falou eu vou dar ânimo para vocês, ele está falando tenham. Se ele está dizendo tenham é porque vocês têm. Ele já colocou isso em nós. Nós só temos que acreditar e produzir. Do jeito certo. Agora você não vai produzir ânimo deitado no seu edredom, debaixo do edredom, com a luz apagada, assistindo uma série do Netflix, maratonando a semana toda. Tudo bem maratonar de vez em quando, mas maratonar a semana toda e emendar em outra série, comendo batatinha chips e ficando gordo igual uma vaquinha. Não sou gordofóbica, mas eu estou falando uma coisa, querido. O que você vai conseguir se você é casada é perder um marido, se você é solteira é não arrumar um. Não fazer amigos. Não fazer exercício que não vai produzir endorfina, serotonina, dopamina, todos os hormônios que você precisa, da alegria, da felicidade, você não vai produzir, vai ficar com a vida toda desequilibrada e depois vai pedir oração. E eu vou dizer, não adianta orar, querida, vai para a esteira. Por que eu estou falando isso? Porque até no luto, quando eu vivi o luto do Mateus, eu lembro que teve uma semana que eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, eu já choro normalmente, mas em luto, então, eu não parava de chorar e eu cheguei para Deus e falei, Deus, isso não vai passar, eu não consigo mais, eu não estou conseguindo, é uma dor que está me sufocando, Senhor, eu estou sendo esmagada, socorro. E o Espírito Santo falou, vai para a esteira. O Espírito Santo falou comigo. E eu fui, eu olhei para o Odilon, engoli o choro, eu falei, eu vou para a esteira. Eu desci, fui para a esteira do meu prédio e fiquei lá durante 40 minutos. Coloquei a palavra de Deus no meu ouvido e fiquei 40 minutos andando numa velocidade rápida. Irmãs, no final, eu estava cheia do Espírito Santo. Alegria que vem de quê? De um processo natural. Porque Deus já colocou na tua mão tudo que você precisa para se animar. Deus já colocou na tua vida. Aquilo que Ele te pede, Ele já te deu. E eu quero que você entenda que você pode tomar posse. Nós não precisamos que alguém coloque a mão na nossa cabeça e faça uma oração forte do manto, do poder para a gente cair. É bom quando isso acontece? É bom, de vez em quando acontece. De vez em quando um cai aí arrebatado. Você fica lá orando, né? E não quer levantar, de tanto que a presença de Deus é forte. Amém, glória a Deus. Mas no natural, no dia a dia, a gente vai acessar as coisas naturais que Deus nos dá. E o exercício físico, os relacionamentos, são coisas que fazem parte da vida. A oração já é provado cientificamente, que quando você se ajoelha para orar, aqui já foi dito hoje, quando você se ajoelha para orar, só o ato de você se ajoelhar, juntar as tuas mãos, aquilo ali já produz conexões neurais poderosas. A fé, ela ativa áreas do seu cérebro, da sua vida, te traz saúde emocional, te traz imunidade, o ato de perdoar, o ato de pedir perdão, o ato de ser grata. Tudo isso ativa o seu ânimo. Quem é aqui que quer ser animado e animar a outras? Então, se você tem uma palavra de encorajamento, eu peço que você entregue, como disseram aqui para o apóstolo Paulo. E em último lugar, a Nicole falou sobre isso hoje, e eu quero falar. É o último tópico da palavra. Rejeite todos os rótulos impostos pelas tuas dores. Rejeite todos. Quando eu olho para vocês aqui, as que já passaram no gabinete comigo, eu conheço a história de algumas. E com certeza, eu poderia dizer, ali vai a abusada,
Ali vai a traída. Ali vai a rejeitada pelos pais. Ali vai a enlutada, a mãe que perdeu o filho, a esposa, a viúva, a pobre, aquela arrogante, a que se acha, a que não se acha, a que não se encaixa. São tantas reclamações que a gente recebe no gabinete, são tantos problemas que a gente ouve, que poderiam nos rotular, mas eles não estão rotulando vocês. Olha vocês aqui. Olha que lindo eu ver esse exército de mulheres curadas, transformadas, mulheres que não se renderam, que não se entregaram. E eu fico muito orgulhosa quando eu vejo isso. Eu não posso deixar de mencionar aqui a história de Ana, que era quem? A estéril, né? Penina olhava para ela e dizia: você não pode ter filhos, eu tenho, eu posso, você não pode. Numa época de comparação como hoje, Deus me livre se nossos maridos pudessem ter mais de uma mulher, né? Deus me livre, me guarde. Mas naquele contexto, naquela sociedade de então, isso era tolerável, embora nunca tenha feito parte do plano inicial de Deus, uma família nesse formato. Mas havia famílias assim, e a família de Ana era dessa forma. Hoje nós temos outras disfuncionalidades, tá bom? Não fica se gabando não, porque hoje tem outras. Mas Ana resolveu ir para a casa de Deus, como você fez hoje. Ela resolveu parar de se achar a vítima, a coitada, a rotulada de estéril, e ela simplesmente foi para a casa do Senhor adorar a Deus. E ali, ao invés de o seu marido entregar uma oferta por ela, ela se entregou como oferta a Deus em adoração. E ela fez um voto ao Senhor de que se Deus a desse um filho, ele seria do Senhor. Ela não sabia, mas Deus colocaria no ventre dela um profeta que ungiria reis em Israel. Você não sabe, mas Deus está colocando na tua vida algo que vai ser grandioso. Eu não estou falando apenas de filhos biológicos, eu estou falando de sonhos, de projetos, de canções, de livros, de mensagens, de coisas na área em que você atua, na sua profissão, na sua família. Deus vai te dar uma ideia, Deus vai fazer algo na sua vida. Isso pode ser gerado aqui, enquanto você está na presença de Deus, no altar do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Não aceite rótulos. Não seja a dor que você viveu. Seja a dor que você venceu, como a Nicole subiu aqui e contou o testemunho dela de superação, de vitória. Eu vou ouvir muitos testemunhos aqui de superação. Eu sei que vou continuar ouvindo, como já tenho ouvido. Mas eu quero concluir essa palavra encorajando você, como Paulo fez na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4. Porque Paulo é um exemplo para mim. Porque ele estava preso quando escreveu essa carta. 4 cartas que ele escreveu na prisão. E essa foi uma delas, a carta da alegria. A carta aos Filipenses. E essa parte aqui é linda, quando ele diz assim, Filipenses 4, a partir do verso 1. Portanto, meus irmãos, pode vir o tecladista para cá? A quem eu amo e de quem eu tenho saudade. Minhas irmãs, cadê minhas irmãs aqui? Que são minha alegria, todas de cor de rosa. Minha coroa, não é coroa de velha, minha coroa mesmo. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amadas. Aí tinha umas duas lá brigando, que era Evódia e Sintique, mas aqui não tem isso não, tá, gente? Aí ele falou, eu rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia do Senhor. Aqui não tem isso, eu nunca precisei falar para vocês viverem em harmonia, porque nunca ninguém brigou aqui, em nome de Jesus. E ele continua dizendo, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Quem aqui tem um nome no livro da vida? Dá um glória a Deus. Aí ele encerra dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Cadê o sorriso de vocês? Para completar o look rosa. Cadê o sorriso? Dá um sorriso aí para essa irmã que está do seu lado, porque afinal de contas, você escovou o dente, você passou fio dental. E você está linda e cheirosa.
Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Receba assim, ó. Bota a mão assim para receber, porque eu vou profetizar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, irmãs, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Coloca a mão na sua cabeça e diga: a minha mente é do Senhor Jesus. E ele diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram hoje aqui no culto da mulher vitoriosa, viu? E o Deus de paz estará com vocês. O Deus de paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não pode explicar, não pode compreender. Essa paz, é por isso que a gente gosta de dizer: a paz do Senhor. É isso mesmo. Quando você encontrar uma mulher no seu caminho, derrama sobre ela a paz que está no seu coração. Diz para ela: eu te desejo a paz do Senhor Jesus. Eu te desejo. Talvez você tenha entrado aqui nessa igreja hoje com seu coração conturbado, preocupada com tantas coisas, tantos problemas, tantas lutas que você tem enfrentado na sua vida. Mas hoje eu vim aqui te encorajar a receber a paz do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que gostaria de se reconciliar com Jesus, de aproveitar que estamos aqui em família e no número reduzido, para entregar sua vida a Cristo, ou voltar para Jesus hoje, quem sabe. Se você está aqui nos visitando e gostaria de renovar sua aliança com Deus, de voltar para Jesus nessa noite, ou de pela primeira vez entregar o seu coração a Jesus, faça um sinal com a sua mão para orar por você. Se tem alguém, eu acredito que todas já são evangélicas, mas pode ser que exista alguém aqui que gostaria de aproveitar essa oportunidade. Tem alguém? Tem alguém? Faça só um sinal assim, ó, que eu oro por você. Se não tem ninguém, eu vou fazer outra oração. Eu vou orar para que Deus te dê coragem. Às vezes tudo que você precisa é acordar e dizer: Deus, eu vou encarar esse dia. Coragem para levantar da cama e cumprir sua missão. Não é fácil sempre. Tem dia que a gente não quer. Tem dia que a gente quer só um buraco para se enfiar. Mas você veio até aqui. Você já fez um caminho. Então Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida hoje. Eu vou até pedir que você saia do seu lugar e venha até aqui para a gente orar junto. Talvez você esteja com um problema que está dominando a sua mente, que está tomando muito seu pensamento, e você fala: pastor, eu não quero mais orar por isso. Eu queria deixar esse problema para orar por outra coisa, porque eu estou cansada de orar por isso. Então vem.